E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que pode acontecer no seu processo judicial contra o INSS que vai fazer com que o seu processo demore mais tempo do que o normal. Exemplo, se o processo iria demorar um ano, o processo vai demorar um ano e meio. Então, nesse vídeo eu vou estar falando aqui algumas coisas que pode acontecer no andamento do seu processo que vai fazer com que o seu processo demore mais tempo ainda. E às vezes pode acontecer uma coisa da que eu vou falar aqui que esteja acontecendo no seu processo. Recentemente eu fiz um vídeo falando algumas coisas aí que pode acontecer no processo que faz com que o processo saia mais rápido. Exemplo, um acordo do INSS, às vezes uma tutela antecipada que o juiz aceita o pedido do seu advogado, começa a pagar o seu benefício até antes do o INSS começa a pagar seu benefício até antes da sentença do juiz ou até mesmo antes da perícia judicial pode acontecer. Então, nesse vídeo eu vou estar falando o que pode acontecer no seu processo, que talvez seja o seu caso, e vai fazer com que o seu processo demore mais tempo ainda. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu dei entrada no enviar a documentação para o advogado deu entrada no meu processo, já tem 8 meses, não realizei nem a perícia ainda. Eu realizei a perícia judicial já tem 3, 4 meses e o laudo, o perito ainda não entregou o laudo judicial. O laudo judicial foi juntado ao processo, mas até agora o INSS não se manifestou, até agora o juiz não deu a sentença. Então, nesse vídeo, vou estar falando aqui, dando alguns detalhes do que pode estar acontecendo no seu processo judicial, e eu tenho certeza que vai te ajudar com as informações que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Para começar, o processo judicial, infelizmente, demora, mesmo que a pessoa consiga receber o benefício ali, ter a sentença do juiz após 8 meses, mas é um prazo que para aquelas pessoas que estão com problema de saúde, sem poder trabalhar e não está recebendo o benefício que foi cortado pelo INSS de forma injustamente, no meu ver, é bastante tempo, 8 meses. 8 meses. Infelizmente, na maioria dos casos, o processo judicial demora bem mais de 8 meses. Mas se a pessoa conseguir receber em 8 meses ali, um ano tal, já é muito tempo. A pessoa ficar aguardando todo esse tempo. A pessoa fala, mas quando o processo chegar ao fim de ser transitado e julgado, o segurado vai receber os atrasados, que é o tempo que ficou aguardando o processo. Beleza, mas durante todo esse tempo, como que esse segurado vai se manter a sua casa, a sua família, comprar os seus remédios, medicamentos que precisa? Então é complicada a situação, mas quando o processo judicial vai começar ali no início, quando você leva a documentação para o advogado. Aí às vezes, infelizmente, por isso que eu sempre falo aqui, o INSS negou o benefício de forma injustamente, você tem ciência, tem a documentação, tem ciência que não tem condições de trabalhar, não consegue trabalhar, então procure um advogado previdenciário, da sua confiança. A pessoa fala assim, mas eu não conheço um advogado, mas você pode às vezes ter um parente, um irmão, um primo, alguém da sua família às vezes já entrou com processo contra o INSS, conhece alguém, às vezes é uma indicação, é bom também. Então, sempre é bom ser um advogado da sua confiança, um advogado previdenciário. Então, você levar a documentação para o advogado, porque às vezes, infelizmente, às vezes a pessoa leva a documentação ali, acha que o advogado já deu entrada no processo, e às vezes fica 3, 4 meses para poder o advogado dar entrada no processo. Então, quanto mais tempo demorar para dar entrada no processo, após o INSS negar o benefício, quanto mais tempo demorar, mais tempo vai demorar para sair, lógico, a decisão final, no caso a sentença do processo. Então, quanto mais rápido dá entrada no processo, melhor ainda. Então, deu entrada no processo ali, aí já demora, no caso, tem a demora da perícia judicial. Por exemplo, tem casos que, dependendo da região onde a pessoa mora, a pessoa dá entrada no processo ali, às vezes pode dar entrada no processo dentro de 2 meses, já é agendada a perícia judicial, aí mais aí uns 2, 3 meses para frente, no caso vai 5, 6 meses, a pessoa já consegue realizar a perícia judicial. Já tem outros casos
dependendo do estado onde a pessoa mora, como eu acabei de falar, às vezes demora até 8 meses, como já dei exemplo aqui, às vezes a pessoa fica aguardando 8 meses para dar entrada, conseguir realizar a perícia judicial. Então, depende da região onde a pessoa mora. Infelizmente, a justiça tem milhares de processos aí, está esbarrotado de processos. Por quê? O INSS, infelizmente, nega os benefícios dos segurados de forma injustamente. Então, a pessoa não tem condições de trabalhar, procura a justiça, entra com ação judicial. Então, é muitos processos, infelizmente. Então, tem toda essa demora. Aí, após a pessoa, outra coisa também, muitas pessoas têm dúvida. Quando a pessoa realiza a perícia judicial, o prazo para o perito entregar o laudo judicial é de 30 dias. Tem casos, é mais difícil acontecer, mas tem casos que às vezes, na mesma semana, o laudo já fica pronto, já é juntado o processo. Mas, na maioria dos casos, infelizmente, demora mais de 30 dias. Mas, se você realizou a perícia judicial, por exemplo, já está com 35 dias, 40 dias, e o laudo não foi juntado ao processo ainda, então você manda mensagem para o seu advogado, pergunta para ele o que está acontecendo, porque seu advogado vai ter acesso, tem acesso ao processo. Lógico, outra coisa também é importante, você ter acesso ao processo judicial, é um direito seu. Você pega o número do processo com o seu advogado, é um direito seu, então você tem acesso ao processo. Se você tiver dificuldade para pesquisar ali e tal, você pode procurar para pedir para uma pessoa da sua confiança, um familiar e tal, para ver ali como está o andamento do processo. Lógico, algumas coisas você pode não entender o que está informando ali e tal, mas vai ter uma noção ali mais ou menos, entendeu? Por exemplo, foi agendada a perícia, você vai saber. Lógico, é o direito do seu advogado de informar o dia da sua perícia, mas você vai estar sabendo. Então, algumas coisas ali no processo você vai conseguir entender. Então, é importante, é um direito seu você ter acesso ao processo judicial. Porque às vezes a pessoa não quer estar toda hora perguntando para o advogado. Então, é um direito seu também? Você perguntar para o advogado o que está acontecendo. Mas se você quiser ter acesso ao processo, você pode ter acesso ao processo através do número do processo. Então, quando você realiza a perícia judicial, esse prazo é 30 dias. Mas, infelizmente, tem casos que o laudo chega os 30 dias ali, o laudo ainda não é juntado ao processo. Então, o seu advogado pode estar vendo o que está acontecendo, tal. Por que o laudo judicial ainda não foi entregue, não foi juntado ao processo? Então, tem tudo isso ainda. Tem pessoas que, infelizmente, ficam aguardando 3, 4 meses para realizar a perícia. Depois de 3, 4 meses que o processo é juntado ao processo. O laudo judicial é juntado ao processo. Então, tudo isso vai fazer com que o seu processo demore mais ainda. Então, após esse laudo judicial ser juntado ao processo, tem um prazo ali de 30 dias para que as partes do processo se manifestem sobre o laudo. Então, é mais um tempo que vai demorar mais ainda. Isso faz parte do processo contra o INSS, não tem como fugir disso. Tem esse prazo para que as partes do processo, que é o seu advogado que te representa, o INSS, o representante do INSS, o procurador, o advogado ali, que vai se manifestar sobre esse laudo. Então, é mais um tempo. E normalmente não, o que acontece é isso. No caso, você, juntamente com o seu advogado, e quem sempre responde ali é o seu advogado que te representa. Ele tem um prazo, por exemplo, se o seu advogado tem um prazo de 15 dias para se manifestar sobre alguma coisa no processo, o INSS tem o dobro. Por exemplo, o INSS tem 30 dias. Então, como o INSS é um órgão público federal, o INSS sempre vai ter um prazo maior do que o seu advogado para se manifestar. Então, às vezes demora. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, mas o juiz ali determinou para o INSS se manifestar sobre alguma coisa, tal, no processo, o INSS ainda não se manifestou, porque o INSS tem um prazo a mais do que o seu advogado. Então, infelizmente, eu não concordo com algumas coisas, por exemplo, que o INSS nega o benefício às vezes de forma injustamente. Na maioria dos casos que a pessoa entra com o processo e consegue comprovar a incapacidade por trabalho. Exemplo aqui. Aí o que acontece? No final do processo ali,
o juiz condena o INSS a te pagar o benefício. Aí, infelizmente, os atrasados que é o tempo que você ficou aguardando o processo, às vezes a pessoa pegou dinheiro emprestado ali e tal, para se manter durante aquele tempo e tal, mas os atrasados, infelizmente, você só vai receber quando o processo for transitado e julgado. Mesmo que você comece a receber o benefício, mas pode demorar. Por quê? Porque tem um prazo ali que o INSS ainda pode recorrer da decisão. Então, os atrasados, infelizmente, você só vai receber quando o processo for transitado e julgado. E se os atrasados ultrapassar 60 salários mínimos, você vai receber por precatórios, que pode demorar até 2 anos. Infelizmente, isso acontece. Então, se for por RPVs, é mais rápido. Após o processo ser transitado e julgado, vem a ordem para o INSS te pagar. Dentro de 60 dias ali, você vai receber o RPVs, é mais rápido. Mas sempre vai ser só após o processo ser transitado e julgado. Então, o INSS sempre tem um prazo a mais para se manifestar sobre alguma coisa ali no processo. Então, o laudo é juntado ao processo, aí as partes do processo, o advogado do INSS vai se manifestar sobre o laudo. Exemplo aqui, se o perito falou alguma coisa ali que o seu advogado não concorda, ele vai fazer perguntas, ele pode fazer perguntas para o perito, então é mais um tempo que vai demorar mais ainda. Com o INSS também pode fazer perguntas para o perito. Exemplo, o perito te concedeu o benefício, aí o INSS não concorda com alguma coisa ali que o perito falou. Exemplo, o INSS, o perito te concedeu a aposentadoria por invalidez e o INSS ali até entende que você tem direito a receber o benefício, mais o auxílio doença. Aí o INSS pode fazer perguntas para o perito, aí o perito vai responder, aí o perito vai ter um prazo ali também para responder aquelas perguntas do INSS ou do seu advogado, aí é mais um tempo que o seu processo vai demorar. Aí, um exemplo, se o laudo ali é favorável, a seu favor. Agora, se o INSS chama para fazer um acordo, aí vai ser mais rápido. Um acordo, exemplo, funciona assim. Um acordo é quando o INSS, digamos que o laudo é favorável a seu favor. Então o INSS vê ali que o procurador do INSS vê que as possibilidades de perder o processo é muito grande e você ganhar, até porque quando o laudo é favorável, normalmente o juiz acompanha a mesma decisão. Lógico, ele não é obrigado, ele não tem essa obrigação de seguir o mesmo pensamento do perito. Não, mas normalmente o juiz acompanha a mesma decisão do perito judicial. Então o INSS vê ali que vai perder o processo, aí pode te chamar você para fazer um acordo, aí seu advogado vai conversar com você e tal, ver, te mostrar ali o que compensa, o que não compensa e tal. Então, se for você aceitar esse acordo, aí o processo sai mais rápido. Se foi feito um acordo ali entre as partes, beleza, vai chegar ao fim do processo. O processo vai ser transitado e julgado, você vai receber o benefício mais rápido, vai receber os atrasados mais rápido, porque o processo vai ser transitado e julgado. Mas sempre quando existe essa possibilidade do acordo ali, o INSS chama o segurado ali para fazer um acordo, exemplo aqui, mas você vai perder alguma coisa. O que você pode perder alguma coisa, exemplo aqui, você pode perder uma porcentagem dos atrasados, exemplo, o INSS te chama para fazer um acordo, mas você vai ter que perder 10%, 20% dos atrasados. Isso pode acontecer. Então, vai ser decidido ali, juntamente você com seu advogado e o INSS. Agora, se o INSS não chama para fazer um acordo, ou se chama você não aceita, aí o que pode acontecer? Mesmo que o laudo seja favorável e o juiz te conceda o benefício, o INSS pode recorrer. Então, o direito do INSS, isso existe no processo. Tem duas partes ali, que é você que está lutando para conseguir o benefício, o INSS do outro lado, o procurador, advogado do INSS, fazendo de tudo para você não conseguir. Então, se o juiz te concede o benefício, o INSS pode recorrer, o INSS vai ter um prazo ali, tá? Mais tempo vai demorar para recorrer dessa decisão. Como também, se o juiz infelizmente não te conceder o benefício, seu advogado tem um prazo ali para recorrer também dessa decisão. Exemplo, tem casos que acontece de o juiz
o juiz de primeira instância não te concedeu o benefício, seu advogado, o advogado segurado, recorre da decisão e consegue reverter a situação em segunda instância e consegue comprovar ali em segunda instância o direito e consegue receber o benefício. Isso pode acontecer. Então, um processo ele pode demorar 8 meses, um ano e meio, 2 anos, como pode demorar até 3 anos. Infelizmente, tem pessoas que ficam 3 anos ali ou até mais. Infelizmente, isso acontece. Estou trazendo essas informações nesse vídeo aqui porque é importante você saber quando tem um prazo. Exemplo, tem 30 dias ali para o INSS se manifestar. O INSS foi citado no processo, tem 30 dias para se manifestar sobre alguma coisa ali no processo. Então, enquanto não der chegar ao fim desses 30 dias, esse tempo que o INSS tem para se manifestar, esse prazo, seu advogado não tem o que ele fazer, ele vai ter que aguardar esse tempo. Exemplo, tem 30 dias, o INSS tem 30 dias para se manifestar sobre alguma coisa dentro do processo. Às vezes o INSS vai se manifestar quando está faltando 2 dias para encerrar o prazo. Então, nesse prazo, seu advogado não vai ter o que fazer, vai ter que esperar. Isso faz parte do processo judicial. Às vezes a pessoa fala, então não vale a pena entrar com um processo contra o INSS. Vale sim a pena e é um direito seu. Vale a pena sim entrar com um processo judicial. Quando o benefício é negado pelo INSS, a justiça é uma solução para você conseguir reverter a situação e conseguir o seu benefício. É demorado? Mas no fim do processo, como eu já falei aqui, se o benefício for concedido, você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Às vezes tem pessoa que fica insistindo lá no INSS, por exemplo, o INSS nega o benefício, aí a pessoa recorre naquele processo administrativo que é dentro do próprio INSS, às vezes aguarda 30 dias e agenda uma nova perícia, é negado de novo, fica assistindo ali. O INSS sempre vai negar o benefício, infelizmente. Se for o mesmo pedido de benefício, o mesmo número, o INSS vai continuar negando o benefício, infelizmente. A não ser que surja ali um novo problema de saúde e tal, e uma nova documentação desse novo problema de saúde, aí às vezes a pessoa pode conseguir o benefício lá dentro do próprio INSS, mas se for o mesmo problema de saúde, o mesmo número de benefícios, ali no exemplo, a pessoa recorrendo a um processo administrativo, infelizmente, normalmente o benefício vai ser negado de novo dentro do próprio INSS. Lógico, você pode entrar com um processo judicial e no decorrer do processo ali, você pode ficar tentando dentro do INSS. Pode acontecer ali, você passar por uma nova perícia, com outro perito, diferente do primeiro que negou, e pode te conceder o benefício. Como eu já falei aqui, às vezes surge ali um novo problema de saúde, infelizmente. Às vezes a pessoa leva uma nova documentação e consegue lá dentro do próprio INSS o benefício, mas negou o benefício, você tem a documentação comprovando ali a sua incapacidade para o trabalho, é um direito seu e eu recomendo você procurar um advogado da sua confiança previdenciário e entrar com ação judicial contra o INSS. Você tem grande chance de conseguir o benefício. Vai demorar? Vai, como eu já falei aqui, mas quando o benefício for concedido, você vai receber os atrasados. E durante o processo ali, você pode ficar tentando lá do INSS, para ver se você consegue ir lá. Aí, digamos que você conseguiu mais, o INSS te dá mais 3 meses de benefício. Aí, você vai aguardar ali o fim do processo para ver o que vai acontecer, se o benefício vai ser concedido na ação judicial. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações de alguma forma aqui. Sempre eu vou trazer vídeos aqui no canal para que possa te agregar de alguma forma, te ajudar com essas informações aí relacionadas ao INSS, processo judicial, que eu sei que muitas pessoas têm dúvidas relacionadas ao processo judicial contra o INSS. Milhares de pessoas entram com ação judicial contra o INSS e lógico que a pessoa vai ter dúvidas no decorrer do processo ali, vai surgindo dúvidas e sempre vou trazendo vídeos aqui relacionados a esse assunto, beleza? Fica com Deus, boa sorte para vocês, espero de coração mesmo que dê tudo certo e no fim do processo você consiga comprovar o seu direito.